Todos podem se assentar. Nosso tema hoje é impactante, mas necessário nesse tempo. Eu já disse algumas vezes aqui que o inimigo não pode enfeitar o lago de fogo e enxofre. Aquilo é horrível. Lá é terrível, não dá para enfeitar. Não existe ouro, não existe prata, não existe nenhum artifício que possa melhorar o lago de fogo e enxofre. Aquilo é horroroso. E lá é o destino de Satanás e de seus seguidores. Só o que ele faz? Ele enfeita esse caminho. É o caminho que está enfeitado. É o caminho que ele coloca glamour, coloca muito ter, coloca muito estar. Ele não pode colocar lá ser. Porque ser é de Deus, ser é Deus. Mas ele coloca lá muito ter, muito estar. E nesse caminho largo as pessoas brincam com Deus. E Deus não se deixa escarnecer. E contextualizando bem esse termo, Deus não se deixa escarnecer, é essa. Deus, ninguém tira uma com a cara de Deus. Deus, ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem semear, disso também semeará. Tudo, sabe que é tudo? O que você está fazendo agora é uma semeadura. Você está na casa de Deus, você está semeando. Você está na sua casa, você está semeando. O que você fez hoje foi uma semeadura. Se você caminhou na direção certa, você semeou. Se você caminhou na direção errada, também você semeou. Porque quanto mais você caminhar na direção equivocada, mais difícil, mais demorada vai ser a sua volta. Se você está perto, se o Espírito Santo, usando alguém, avisa você que você está no caminho errado, mas está bem perto da bifurcação, você ainda acorda. E não exige muito esforço, muita mudança para você voltar ao ponto zero e pegar o caminho certo. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o fim deles é caminhos de morte. Paulo diz o seguinte, ele faz um trabalho, a igreja é plantada em Gálatas, ou na Galácia, melhor dizendo, e os Gálatas recebem o evangelho, mas de repente começa a entrar uma onda de evangelho diferente lá. Nós já até falamos aqui, de repente o evangelho que eles receberam, de repente não era assim. Eles receberam o evangelho que o caminho é estreito. Que o caminho é como nós dissemos domingo, que domingo o Senhor falou com profundidade. A lei da cruz. Quem quiser vir após mim. Ou seja, pisar onde eu passei, onde eu pisei. Se Jesus sofreu, você sofre também. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Essa é a lei da cruz. Muita gente acha que a lei lá das tábuas de pedra é muito pesada. É a mesma lei, porque Jesus veio para cumprir. Eu não vim para mudar nada aqui, eu vim para cumprir. Quando ele chega diante de João Batista diz, não, eu não devo te batizar, eu não sou digno de desatar as alparcas das tuas sandálias, desatar as tuas sandálias. E ele diz, convém aqui cumprir toda a justiça. E ele cumpriu tudo. Ele mostrou que é possível, sim, cumprir a lei das tábuas de pedra. Agora, ele mostra lá na cruz que é a lei. Então, ele, nas tábuas de pedra, ele escreveu 10 mandamentos. Lá na cruz, ele escreveu também 10 mandamentos, porque ele cumpriu.
quando ele diz está consumado, ele havia fechado a sua condição de referência, de modelo, de verdadeiro protótipo. Quando ele diz está consumado. Só que aí vem outro e traz outro evangelho. Traz um evangelho diferente. Um evangelho de caminho largo, caminho da graça barata. Mas espera aí, o que é graça barata? Ou é graça ou não é graça? Da graça, graça é o seguinte, é favor imerecido, mas o caminho da graça é um caminho no qual eu não sou salvo pelas minhas obras, mas para as boas obras. A partir do momento que eu sou salvo, que eu me considero um salvo, eu passo a praticar as obras de salvo. Simples assim. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Ora, ele pegou tudo que era injustiça nossa e fez o quê? Ele fez uma conversão. Eu era injusto, ele me tornou justo. Então, isso, quanto ao nosso passado, nós fomos justificados. Mas quanto ao nosso presente na salvação, eu devo me santificar. Eu estou no tempo da santificação. E aí vem um evangelho que coloca isso assim, como exigência, que não tem menor sentido. Não é verdade. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Olha só, estou me admirado que vocês estão desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Estão desertando para outro evangelho. Imagine, não tem problema nenhum você fazer isso, você fazer aquilo. E aí ele explica, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí ele diz um negócio muito forte. Mas ainda que nós mesmos, se eu aqui, Paulo, vier aqui pregar alguma coisa diferente para você, pode me chamar de maldito. É isso que ele está falando, olha só. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Ele está colocando, falou, se eu pregar diferente, eu tenho que falar isso. Gente, se o pastor Zezinho chegar aqui com uma conversa diferente, do liberou geral, pode dizer que isso é maldição, seja amaldiçoado, seja anátema. E aí ele enfatiza, como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E aí ele desenvolve um raciocínio espetacular aqui, no versículo 10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Quem você quer agradar? A Deus ou aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Isso deixa a gente uma comunidade, faz com que essa comunidade aqui deixe de ser terapêutica? Muito pelo contrário. Aí é que deixa. Sabe por quê? Porque o mesmo cara que sugere que as pessoas façam besteira por aí afora, ele vai usar isso, porque ele é acusador, ele vai usar isso como legalidade, como direito legal para colocar tropeço no caminho da pessoa, travar a vida da pessoa. É isso. O mesmo demônio que sugere a você fazer besteira, você usar droga, ele vai usar essa droga que você usa como legalidade para ele possuir a sua vida.
É simples assim. Aquele, pois, a quem ofereceres os vossos membros para servir, desses sois servos. É simplesmente pregar a palavra de Deus. Eu me lembro de um caso, de uma igreja que não sabe expulsar demônio, a vocação dela, o jeito dela não é. Aí um casal de nipônicos foi procurar lá o pastor falou, nós não somos desse ramo de libertação, não somos chegados nisso, não. Mas faz o seguinte, para de fazer besteira, começa a guardar os mandamentos de Deus, seu filho vai ficar liberto. Simples assim. Eles fizeram. Depois os nipônicos estavam dando testemunho. Fechou a legalidade. O inimigo tem o tamanho da legalidade que o ser humano abre para ele. É assim. Aí quando Paulo diz isso assim, olha, presta atenção, se o cara está dizendo liberou geral, não liberou geral nada. Por quê? Sabe por quê? Você se tornou salvo. Agora você vai fazer o quê? Obras de salvo. Como disse Paulo, as quais, porque nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, queridos e queridas, a gente tem que falar o que é verdade aqui. Nós queremos libertação definitiva. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos aqueles lugares onde vem um médium de transporte e puxa o espírito que está na pessoa para ele, aí a pessoa fica liberta, mas ela fica devendo, e aí ele vai atazanar a vida daquela pessoa. São os negociatas do reino das trevas. Você pensa que está conseguindo liberdade, você está conseguindo escravidão. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Nós estamos com uma geração que lê Bíblia pouco demais. Como é que vai? Né? Aquela coisa que é verdadeira, né? Não é piadinha, não. A irmã perde os seus óculos e chegou e pediu para o pastor orar por ela para que ela achasse os óculos dela. E aí parece que o pastor teve uma inspiração, falou, irmã, abra a sua Bíblia. E os óculos estavam dentro da Bíblia lá. Então, as pessoas não leem, não ouvem a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos, acho que é com toda certeza, a maior sociedade bíblica do Brasil, do mundo, melhor dizendo. 20 mil exemplares por dia. Nós temos uma rua que é a Conde de Sarzedas. Você vai lá, você vê Bíblia do jeito que você quer, livro do jeito que você quer, o Evangelho está aí, a graça está sendo realmente expansiva, não diria demais, mas está sendo graciosamente expansiva. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas pessoas preferem entrar. Quantas coisas são trocadas? As pessoas preterem um culto, não é preferem, é preterem um culto, preterem o estudo da palavra de Deus. Aí ficam presas fáceis. Aí chega um cara, aí levanta Jesus disse que vai chegar um tempo, naquele tempo já apareceu, e vai ter cara dizendo, eu sou o Cristo. E tem gente que vai acreditar que é.
Tem gente que acredita, tem um espírito aparecendo lá pela zona de Jerusalém, lá onde quando vão no túmulo das lamentações, lá em diversos lugares, muita gente está com a certeza de que aquele cara é Elias. É Elias, é um espírito que está aparecendo lá. Elias está encontrando com a gente aqui. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Para ser iludido desse jeito. E é gente que está comunicando isso, passando para as pessoas. Eu estava no Nordeste, em 94, um coreaninho levantou lá, Jesus vai vir, aí marcou a data. Mas não é assim. Você vai ler na palavra, o próprio Cristo dizendo, o evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, então virá o fim. E a igreja de braço cruzado, faltando 100 povos só no Brasil, são 2.000 povos no mundo faltando para serem alcançados. Você quer que Jesus venha? Se você não faz a sua parte? Se Pedro diz, aguardando e apressando-vos, o Espírito Santo está dizendo, através de Pedro, que nós podemos e devemos apressar a volta de Cristo, saindo da inércia, saindo da zona de conforto. Mas Deus, com toda certeza, falou com muitas pessoas e nós aqui não podemos ser diferente de Jesus. Jesus disse, eu não vim apagar o torrão que fumega nem esmagar a cana trilhada. Não vamos falar mais, vamos orar. Fale com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta. E ela é exposta num dia que talvez as pessoas achariam impróprio ter esse tipo de conteúdo, porque é dia de oração, né? Senhor, mas o Senhor foi imperativo ao nos ordenar que falássemos o que falamos nessa noite. Eu estou com a minha mão sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Tua palavra, para sem medo dizer, assim falou o Senhor. Então, que a Tua palavra produza o resultado que o Senhor quer. A Tua palavra nunca volta vazia, mas ela faz aquilo que agrada ao Teu coração, aquilo que planeja o Teu coração. Que correntes, grilhões, algemas estejam sendo quebrados, desfeitos, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que mentes se abram para entender que existem muitas falácias, a ponto do próprio Evangelho dizer, não é maravilha, mas o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Que as pessoas entendam isso, Senhor, que existe um Evangelho que na realidade, etimologicamente não é Evangelho, mas se denomina, ele usa uma semântica maligna e se coloca como Evangelho, um Evangelho de morte. Que o Teu povo acorde para isso. Que existem muitos agentes do inimigo, do enganador, do mentiroso, tentando adormecer a consciência das pessoas. Ó Deus, faz uma obra grandiosa nessa noite. Salva nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu povo retome aquele estilo de vida, de leitura da Tua palavra, de oração, de culto doméstico, de busca, que o Teu povo tenha aquele cuidado que os bereanos tinham, de conferir tudo que era pregado a partir da Tua palavra, das escrituras que eles tinham naquele tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, faz isso na mente do Teu povo, na mente da Tua herança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos